Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. É sempre um prazer ter você conosco para nós juntos estudarmos a respeito da Palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical. Se você ainda não é inscrito nesse canal, ADMP TV, faça isso agora. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho, deixa seu like, deixa seu comentário. Nós temos sempre acompanhado os comentários que vocês têm postado aqui nesse vídeo e nos demais vídeos dessa plataforma. E se você se sente à vontade, compartilhe essa aula com mais pessoas, para que mais vidas sejam alcançadas através do ensino da Palavra de Deus e da Escola Bíblica Dominical. Então, se você ainda não pegou o seu bloco de anotação, a sua caneta, a sua Bíblia, a sua revista, faça isso agora. E vamos lá então para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, Revista de Jovens. Vamos lá. Hoje nós falaremos sobre a lição de número 8, que vai falar sobre o profeta menor Naum. O título dessa lição é Naum, até onde vai a paciência de Deus? A síntese da revista nos diz da seguinte forma: a misericórdia de Deus nos oferece novas oportunidades, porém, há um momento em que a paciência de Deus cede lugar à sua justiça. Deus não trata o culpado como inocente na hora do juízo. O texto do dia, ele se encontra no livro profético de Naum, capítulo 1, e o versículo de número 3. Mas eu vou aproveitar e vou ler o texto bíblico, que é o primeiro capítulo do versículo 1 ao versículo de número 3, que é o texto do dia. Diz assim a palavra de Deus, Naum, capítulo 1, versículo 1, vale muito a pena, professor. Toda vez que você for iniciar a sua aula, iniciar lendo o texto do dia e a síntese da lição. O texto bíblico nos diz da seguinte forma, capítulo 1, versículo 1, livro do profeta Naum. Peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. Versículo 2, o Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Versículo 3, texto do dia. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Então, a partir dessa semana, como combinado da gente, nós vamos dar início à leitura do livro profético de Naum. E apenas 3 capítulos, então talvez se você sentar, reservar de 15 a 20 minutinhos, dá para você ler todo esse livro, o livro do profeta Naum. E olha, vale muito a pena. Então vamos lá para essa revista. O primeiro tópico dessa lição fala sobre Naum. Quando nós falamos a respeito desse tópico tão objetivo, o próprio nome do profeta Naum, a pergunta que surge é fato. Quem foi Naum? E quando nós olhamos para o texto bíblico, o livro profético de Naum, Naum é mencionado na Bíblia uma única vez. E nós acabamos de ler no versículo 1, no capítulo 1, é a única vez que o nome do profeta Naum é mencionado, e é justamente no seu próprio livro. E quando falamos isso, há um comentário de John MacArthur que ele fala que o valor do profeta não está na vida pessoal dele, mas na mensagem que ele proclamava. Então, olha que interessante. Naum não teve como atenção de colocar o seu nome, de mostrar a sua vida pessoal, de mostrar o valor do seu nome de forma alguma. Pelo contrário, Naum não cita a sua vida pessoal, ele não cita o seu nome. Isso nos ensina que o importante para o profeta não era quem ele era, mas quem ele representava e qual a mensagem ele entregava. Lembra quando nós falamos na primeira lição dessa revista
a respeito dos profetas do Antigo Testamento e que no hebraico é Nabir. E quando traduzimos essa palavra do hebraico para nós hoje, entendemos que Nabir é representar, é trazer uma mensagem de Deus para o povo. O que Naum está nos ensinando, que ele estava concentrando-se na mensagem, em vez de concentrar-se no seu nome. Olha que lição! O que Naum está trazendo como pedagogia para nós no século 21, da igreja contemporânea, é o que deve aparecer numa pregação, não é o nosso nome, mas a glória de Deus e a mensagem que o Senhor nos entregou. Porque Naum só profetizou, porque a mensagem veio até ele, porque Deus deu uma mensagem ao profeta Naum. E nós, pregadores, professores, obreiros, que fazemos parte de liderança, que quem sabe você faz parte também da regência, nós temos que nos concentrar em entregar a mensagem de Deus, na glória de Deus, e pouco importa em comunicar o nosso nome, a nossa vida pessoal. Na pregação, o que deve sobressair é a pregação da palavra de Deus e a glória de Deus. E eu termino dizendo nessa frase que eu peguei do livro de apoio do Israel Trota, que é o nosso comentarista dessa revista de jovens, que diz o seguinte: o profeta concentrava-se em comunicar com exatidão a mensagem divina. Falar de si mesmo era simplesmente irrelevante para esse profeta. Mas também vale a pena ressaltar que o livro de Naum tem um único tema. E qual que é esse tema, Tiago? Quando você lê os 3 capítulos, você vai perceber que Naum gira em torno do juízo divino contra os assírios, ou contra a nação assíria. Por isso, enquanto a maioria dos livros proféticos do Antigo Testamento tratam o juízo de Deus contra Israel e contra Judá, o livro de Naum é o contrário. É Naum trazendo, através da permissiva de Deus e da palavra que Deus entregou para ele, um juízo contra a nação assíria, ou contra o povo de Nínive, que é a capital da Assíria naquela época. Então, é possível vermos que não há mais a misericórdia sobre os assírios. Por que eu uso essa expressão, não há mais a misericórdia? Porque você lembra muito bem que na lição de número 6, nós estudamos sobre o profeta Jonas. E Jonas, ele profetizou para o povo de Nínive, para os assírios. E você lembra qual foi a mensagem? Foi uma mensagem de arrependimento. Foi Jonas trazendo uma mensagem de juízo, mas que essa mensagem de juízo causou arrependimento nos ninivitas, nos assírios. E por causa dessa mensagem de Jonas, que não passou de 7 palavras, toda a nação, todo o povo de Nínive se arrependeu dos seus pecados. E como eles arrependeram dos seus pecados, Deus exerceu misericórdia. Só que agora, um pouco mais de um século depois da mensagem profética de Jonas, o povo vai se entregar à iniquidade, vai se entregar às práticas do pecado. E é por isso que Deus agora levanta Naum, porque Judá estava sendo oprimida novamente por causa dos ninivitas, novamente por causa dos assírios. E Deus já havia exercido misericórdia no tempo de Jonas. Só que eles abraçaram a misericórdia, abraçaram a graça, abraçaram o arrependimento e se entregando a uma nova vida, a um novo tempo. Porém, depois de mais de um século, o povo se volta às práticas iníquas, se voltam às práticas pecaminosas. Então, é possível nós entendermos que não havia mais misericórdia, porque Deus já havia exercido essa misericórdia. O fato de Deus já ter agido com essa misericórdia não significa que Deus não seria misericordioso, mas significa que aquele povo estava tão duro, com a cervical tão dura para o pecado, que não estavam mais se voltando para Deus, não estava mais se voltando ao arrependimento, a entregar-se totalmente a Deus
e abandonar as práticas do pecado. Eles aboliram o arrependimento original na época de Jonas, porém se voltaram para a iniquidade. Por isso, o tempo da retribuição divina havia chegado. E tem essa frase que eu coloquei aqui no nosso slide, que mexe muito com a gente. Olha o teor dessa frase. Brincar com a misericórdia é o mesmo que a rejeitar, optando pelo pecado. Percebe que a profecia de Naum é uma profecia que não é de julgamento para Israel, nós já entendemos isso. Mas ele transmitiu uma consolação para Israel. Por quê? Eu disse que Judá estava sendo oprimido, o povo de Deus estava sendo oprimido por causa da nação assíria, por causa da maldade dos assírios. Até mesmo Judá, o povo de Deus, tinha que pagar tributos para os assírios, para que não houvesse guerra, não houvesse mais destruição. Então eles pagavam um tributo, pagavam impostos para essa nação terrível que era a nação da Síria. E é por causa disso que nesse tempo onde Naum vem com esse juízo contra os ninivitas, contra os assírios, que Judá vai ser consolado. Porque a pergunta do povo de Deus sempre foi: Deus nos abandonou? Porque os assírios estão prosperando, as promessas que Deus nos fez são vazias, o povo estava se perguntando. E através da profecia de Naum, o povo recebe uma consolação. Então, peraí que há um contraste. Enquanto a nação de Nínive, o povo assírio, a capital de Nínive, estava recebendo essa mensagem como juízo e com temor, com terror, o povo de Deus estava recebendo a mesma mensagem como consolação. Deixa eu abrir um parêntese. Vou trazer a mensagem para os dias de hoje. A mensagem do arrebatamento, da volta de Jesus, traz o seguinte sentimento para todo o povo. Aquele que é ímpio recebe a mensagem do arrebatamento como medo, pavor. Jesus está voltando, vai ter juízo, vai ter o apocalipse, aquele negócio todo que o povo arruma. Por quê? Ao ouvir a mensagem do arrebatamento, para quem não está preparado e vivendo uma vida pecaminosa, as pessoas se assustam. Mas percebe que a mesma mensagem para o povo de Deus é consolação, porque nós sabemos que naquele dia toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. Lá não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Olha, eu chego a arrepiar. Porque a mesma mensagem que para uns, para os ímpios, é pavor, é medo, para nós, o povo de Deus, é consolação, é esperança. Então a mensagem do arrebatamento causa medo em quem não está preparado, mas causa esperança em consolação para quem está firme e quem está constante na presença de Deus. Ora, o livro do profeta Naum tem 3 capítulos, como nós já ratificamos no início dessa aula. O primeiro capítulo fala sobre a natureza de Deus. O segundo capítulo fala sobre e descreve a queda de Nínive, ou da nação assíria. E o terceiro capítulo apresenta os motivos que levaram Nínive àquela destruição. Eles, como eu disse, aboliram o arrependimento na época de Jonas, mas agora estavam indo para o juízo. Estavam indo para a palavra de juízo que estava sendo ratificada através de Naum. Algumas pessoas se perguntam se Naum profetizou dentro de Nínive, ou seja, fisicamente, ou apenas escreveu essa carta e falou para todo o povo de Judá. É verdade que não tem como nós afirmarmos se Naum foi fisicamente até Nínive, até aquela nação, ou se ele profetizou do próprio Judá. Mas o que é certo, que essa mensagem de Naum, ele traz um teor fortemente de juízo. E é o que nós vamos ver a partir de agora, no segundo tópico dessa lição, que fala sobre a natureza de Deus. E se nós pularmos mais um slide, no capítulo 1, versículo 2 ao versículo 8, fala sobre essa natureza divina.
E eu listei algumas coisas aqui que eu peguei da revista e também do livro de apoio, que fala assim, eu quero ler com você, você pode me acompanhar no slide. Ele é zeloso, toma vingança, falando sobre a natureza divina. É cheio de furor, guarda a ira contra os inimigos, é tardio em irar-se, grande em força, é bom, conhece os que confiam nele, é infinito em poder e sabedoria, as nuvens são os pós dos seus pés e a terra se levanta na sua presença. Deixa eu dar uma pausa aqui. Eu me lembrei agora de uma situação que eu estava conversando com uma pessoa essa semana e ela perguntou onde estava a minha escova de dente, que a gente tinha acabado de almoçar e nós iríamos escovar os dentes. E de repente eu falei assim, a minha escova de dente está lá naquela mochilinha. Aí disse assim, mas onde está essa mochilinha? Eu falei, dentro da minha mochila. E aonde está a sua mochila? Eu falei assim, dentro do carro. E aonde está o seu carro? Eu falei assim, na garagem. Aonde está a garagem? Nós começamos a brincar. Na casa. Aonde está a casa? Localizada na rua fulano de tal. E aonde está a rua fulano de tal? Localizado no bairro, na cidade, no estado, no Brasil, no mundo. E nós fomos falando e terminamos dizendo assim, aonde está o mundo? E eu disse, na palma das mãos de Deus, e começamos a dar glória, aleluia, achando engraçada aquela situação, mas é uma verdade que nós não podemos negar. O mundo está na palma das mãos de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Tanto Judá quanto os ninivitas estavam sob o controle de Deus. Eu vou repetir isso. Tanto o povo de Deus, que é Judá, quanto os ninivitas estavam sob o controle de Deus. Nada foge do controle de Deus. Tem coisas que nós vemos acontecer, por exemplo, uma pandemia que nos assolou há 1 ano, 2 anos atrás, depende de quando você for assistir essa aula, talvez você vai assistir mais na frente, vai ter já passado muito tempo dessa pandemia. O importante algumas pessoas falaram, será que Deus está no controle? Sim, Deus está no controle de todas as coisas. Agora, Deus age de 2 formas. Algumas coisas são a mando de Deus. Deus ordena que aconteça. E outras coisas são a vontade permissiva de Deus. Deus permite que aconteça algumas coisas. Agora, tanto o justo quanto o ímpio, tanto o santo quanto o profano estão sob o rigoroso controle de Deus. E Naum, trazendo e ratificando a grandeza e a soberania de Deus, ele trata no versículo 3 dizendo, as nuvens são o pó dos seus pés, ou os pós dos seus pés. Isso é tremendo. Quando nós estamos caminhando em um terreno que é de terra ou alguma coisa dessa forma, e nós estamos correndo ou passando de bicicleta, fazendo trilha, nós vemos o pó subindo. E não é muita coisa, você pode perceber, só quando é um caminhão, um carro que talvez faz um pouco mais de pó. Mas o fato é que Naum está dizendo que as nuvens são os pós dos pés de Deus. Olha a grandeza de Deus. Aí Naum continua dizendo, e a terra toda se levanta na sua presença. Ele é soberano. Quando a Bíblia diz que é tardio em irar-se, está afirmando que ele se ira, ponto final. Porém, por ser compassivo, concede chances para o arrependimento, e nós falamos a respeito disso quando Jonas foi até a Nínive e pregou esse arrependimento. Mas agora Deus estava trazendo juízo. Ele foi tardio em irar-se, mas o tempo do juízo chegou. Uma hora, o fluxo da misericórdia é interrompido. E quando o fluxo da misericórdia é interrompido, os reservatórios da ira de Deus são abertos. Isso vai acontecer. Aconteceu lá em Nínive. O tempo da misericórdia cessou, o fluxo foi interrompido e os reservatórios da ira de Deus se abriram. A nação foi destruída, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso no tópico de número 3. Mas nos dias que nós estamos vivendo, isso vai acontecer. Deus está abrindo e abriu, está aberto o fluxo da misericórdia. Todos aqueles que querem se achegar até a Deus têm essa oportunidade.
Hebreus capítulo 4, versículo 16, diz que a entrada da graça, diz que a porta da graça está aberta para todos aqueles que creem, para todos aqueles que querem se achegar até a Deus. Está aberta essa porta. Mas um dia, o fluxo da misericórdia, a porta da graça irá se fechar. E quando essa porta se fechar, quando Jesus voltar, quando o arrebatamento acontecer, aí vai liberar os reservatórios da ira de Deus. E vai começar a ter alguns acontecimentos na história da humanidade, que nós lemos lá no livro de Apocalipse, na carta melhor de Apocalipse, que João escreveu. Aí nós vemos a partir do capítulo 4 da carta ao Apocalipse a respeito de algumas coisas que vão acontecer. Por exemplo, depois a grande tribulação, assim que o arrebatamento acontecer, a nossa linha teológica, escatológica, fala sobre essa questão pré-tribulacionista, entre outros eventos, a grande tribulação. Aí vai ter os cavalos que serão liberados. Aí terá também, entra na parte escatológica, então eu não vou continuar por aqui, mas as taças, as trombetas e por aí vai. Depois você pode continuar estudando a respeito dos acontecimentos escatológicos. Então eu entendo que no versículo 3 do primeiro capítulo de Naum, Naum explica dizendo: a sua ira será derramada ao culpado, mas ao inocente ele não penalizará. E nós vemos isso também em Êxodo capítulo 23, versículo de número 7, você depois pode acompanhar. Agora nós entramos no tópico de número 3, que fala justamente sobre os pecados da Síria, até onde vai a paciência de Deus. Faltou um S ali em Deus, mas é até onde vai a paciência de Deus. Essa imagem que eu coloquei do lado aqui no nosso slide, se retrata de algumas atrocidades que os assírios faziam quando venciam as guerras. Então você pode ver que tem alguém aqui colocando alguém, deixa eu ver aqui essa imagem, esfolando alguém vivo no chão, depois tem alguém ali puxando a cabeça de outro, degolando, e por aí vai algumas atrocidades. Eu peguei essa imagem no Google só para você ter uma noção, e nós falaremos justamente sobre isso, as características de Nínive. E quando você olha lá no livro profético de Nínive, tem alguns motivos, e o capítulo 2 e o capítulo 3 falam a respeito desses motivos. Então é necessário, professor da escola bíblica dominical, que você leia esse livro para que você tenha um entendimento melhor a respeito dessa lição. Eu tracei aqui algumas características, eu escrevi aqui no meu tablet, e você presta atenção, eu não escrevi para não ficar muita coisa no slide, mas você ouça essas características. Olha, primeira característica: Nínive era uma cidade cheia de mentiras e roubos. Os acordos e tréguas com as nações próximas eram quebrados e as palavras descumpridas. A cidade foi comparada a uma meretriz que engorda suas vítimas, arruína mediante exibições de poder e argumentos persuasivos. Está vendo a importância de você ler? Isso está escrito em Naum, capítulo de número 3, versículo de número 4. Nínive também era uma cidade sanguinária, que massacrou muitos povos, derramando sangue e inúmeras guerras. Nós vemos isso no capítulo 3, no versículo 1. Ela despojou, saqueou muitas cidades, buscando cada vez mais poder. Os assírios eram mestres do terror, e nós falamos isso na lição de número 6, quando falamos de Jonas. Eles decepavam as mãos, decepavam os pés quando venciam as guerras e traziam aquelas pessoas escravas, ou traziam aquelas pessoas que haviam sido vencidas. Eles decepavam as mãos, decepavam os pés, as orelhas, os narizes, queimavam as crianças vivas, como também esfolavam os cativos ainda vivos. Ou seja, os assírios eram mestres no terror para fazer os seus inimigos sofrerem. E eu encerro dizendo, quais foram os maiores, se assim eu posso dizer, os principais, eu acho que fica melhor,
pecados de Nínive: ganância, injustiça, violência, orgulho e egoísmo. Mas eu quero traçar apenas uma coisa e relembrar aonde nós passamos aqui. Deixa eu voltar, vale a pena eu voltar aqui. Quando eu coloquei esse título nesse slide, Deus não comete injustiça, é apenas para ressaltar isso. Porque algumas pessoas vão dizer: Tiago, mas eles pecaram e Deus já está fazendo um juízo inteiro. E algumas pessoas realmente veem isso, vê Deus como um senhor de barba branca que está lá no céu exercendo juízo e ira contra todos aqueles que pecarem. Não é bem assim. Deus exerce a sua misericórdia. Aí algumas pessoas dizem: não, o Deus do Antigo Testamento é um Deus de ira, mas o Deus do Novo Testamento é um Deus de graça. Não. O mesmo Deus que é o Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento, só que Deus não é o Deus da ira. Ele tarda em irar-se. O nosso Deus, ele é longânimo, ele é paciente, mas como diz o título dessa lição, chega a hora que a paciência de Deus se esgota no sentido de parar o fluxo da misericórdia, o fluxo da paciência e abrir os reservatórios da ira. Ou seja, há um tempo que a paciência de Deus, há um tempo, como o título dessa lição diz, e eu vou ler aqui, deixa eu achar aqui só o título dessa lição, procurar aqui que fugiu da minha memória. Espera aí que eu estou em Miqueias, voltei. Aqui. Há uma hora que a paciência de Deus para e abre a porta da justiça, abre a porta do juízo de Deus. Então, peraí, Deus é amor? É amor. Deus é justiça? É justiça. Deus é amor, mas também é justiça, e nós não podemos esquecer disso. Deus é misericordioso? Deus é misericordioso, mas Deus também é justiça. Deus tarda em se irar, mas quando ele se ira, é porque o homem não se arrependeu e o homem continua nas suas práticas pecaminosas. E assim eu volto então para o tópico de número 3, e a destruição de Nínive. Naum profetizou isso. Imagina, Jonas teve a vontade de falar a profecia de Naum, mas não fez. Jonas foi chamado para profetizar e para entregar uma mensagem de juízo, mas que trazia o arrependimento. E o povo se arrependeu, porém Naum já veio trazendo essa mensagem de juízo, essa mensagem de confronto, de justiça, e essa mensagem se cumpriu. Nínive foi destruída em 612 a.C., e o exército assírio foi aniquilado em 605 a.C., na famosa batalha de Carcames ou de Carquimes. Você pode pesquisar mais sobre essa batalha e vale muito a pena você entrar aí no Google, procurar a batalha de Carcames ou Carquimes e ver a respeito dessa batalha, quando os babilônios lutam contra o Egito, que o Egito faz uma aliança com o povo assírio. Vale a pena você estudar sobre isso. O tempo aqui é pouco para nós falarmos a respeito dessa batalha, mas Naum vai falar algumas coisas que tratam como seriam ou como seria essa destruição de Nínive. Aí, por exemplo, quando você vê lá no capítulo 1, versículo 10, Naum escreve dizendo: porque ainda que eles se entrelacem com os espinhos e se saturem com o vinho, ficando bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Está falando como foi a invasão dos babilônios na cidade de Nínive. Como foi a situação? Eles estavam bêbados, diz a história, e de repente eles foram invadidos, foram saqueados, despojados, mortos pelos babilônios. Lá no capítulo 3, versículo 12 em diante, nós vemos que Naum compara eles como os figos temporãos. O que significa? Que essa invasão seria fácil, que o povo que viria contra os assírios, contra a grande Nínive, não teria dificuldade de matar, de destruir, de acabar
com essa cidade, de acabar com essa nação. E foi assim que aconteceu. Aí o versículo 13, 14, 15 falam mais sobre isso no capítulo 3. Só que vale a pena ressaltar também uma passagem do capítulo 2, no versículo de número 11, que Naum diz da seguinte forma: onde está agora, ó covil dos leões, e as pastagens dos leãozinhos, onde passeava o leão velho, o filhote do leão, sem haver ninguém que os espantassem? De forma irônica, Naum está dizendo: cadê o leão? Cadê aquele que se dizia rei de tudo? Aquele que confrontava, que todos tinham medo? Aquele que se colocava de forma frondosa perante todas as outras nações? Todos os outros países que se colocavam de forma respeitáveis ou respeitável? Aonde está agora, ó leão? Aonde está agora você que se denominava o rei do mundo inteiro? Aí Naum continua no versículo 12. O leão arrebatava o que bastava para os seus filhotes e estrangulava a presa para as suas leoas e enchia as presas as suas cavernas e os seus covios de rapina. Então Naum está falando da grandiosidade que os assírios, nas suas guerras, nas suas maldades, no terror das suas mortes, eles achavam que tinha. Aí o versículo 13 diz: e eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e queimarei na fumaça os teus carros, e a espada devorará os teus leãozinhos. O que está dizendo é: o vencedor, o leão, será vencido. O leão será transformado em carcaça e nunca mais rugirá. E foi exatamente isso que aconteceu. Após a destruição de Nínive, a título de curiosidade, segundo Heiler disse o seguinte no seu comentário: tudo aconteceu exatamente como Naum descrevera, e a cidade vil e sanguinária, o leão, passou para o esquecimento. Sua destruição foi tão completa que até a sua localização foi esquecida. Imagina? Quando Xenofonte e seus 10.000 passaram por ali, 200 anos mais tarde, supôs que os montões eram as ruínas de alguma cidade de Partos. Quando Alexandre o Grande empreendeu a famosa Batalha de Arbela em 331 a.C., perto daquele local de Nínive, não sabia que ali já tinha existido uma cidade. Então a cidade de Nínive caiu no esquecimento. Aquela grande Nínive que Jonas vai ratificar dizendo no seu livro, a grande Nínive, ou a grande cidade de Nínive, aquela cidade que foi construída por Nimrod, ela foi para o esquecimento. Assim como Deus havia profetizado através de Naum e através de outros profetas contemporâneos, como Jeremias, Isaías depois vai falar sobre isso, Sofonias vai falar um pouco sobre isso também, que são profetas contemporâneos da época de Naum. E também Abacuque, nós vamos falar a respeito de Abacuque na nossa próxima lição. E eu termino dizendo, a destruição da cidade foi tão completa, conforme profetizado por Naum, que a cidade só foi redescoberta pela arqueologia em 1842, estando completamente destruída. O fim de Nínive, o fim dos assírios, foi um fim terrível. Foi um fim de destruição, de vergonha, de vexame. Tudo isso porque eles não permaneceram no arrependimento e se decidiram ter uma vida de promiscuidade, de iniquidade, de pecado. Eu encerro essa lição de hoje trazendo uma reflexão e um ponto de exclamação. Cuidado! Brincar com a misericórdia é o mesmo que a rejeitar. Tem muita gente que vai brincando com a misericórdia,
vem os pregadores, a igreja, vem os profetas levantados por Deus, trazendo uma mensagem por Deus e dizendo: arrependei-vos. Mas tem muita gente rejeitando, brincando com a misericórdia e com a porta da graça que está aberta. Mas um dia a porta se fechará, o fluxo da misericórdia será interrompido e os reservatórios da ira, os reservatórios da justiça de Deus serão abertos. Eu encerro dizendo: Jesus está voltando. O juízo para os nossos dias, o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus é real. Mas muitos, como os assírios, ninivitas, não estão acreditando. Talvez já se arrependeram há alguns anos, mas voltaram à bebedeira, à prática, à prostituição, e estão achando que tudo está certo. Estão nas suas práticas. Mas eu vim dizer na reflexão dessa lição, no final dessa lição, Jesus está voltando. Os juízes, os profetas, pregadores, pastores, líderes estão anunciando que o Apocalipse é uma carta real e vai acontecer. Brincar com a misericórdia é o mesmo que a rejeitar. E é dessa forma que nós acabamos a nossa lição de número 8, falando sobre Naum, até onde vai a paciência de Deus. E nós descobrimos que a paciência de Deus vai até um ponto e depois a justiça de Deus impera. Que você tenha sido muito edificado através dessa lição. Eu desejo que você tenha uma excelente aula, professor da escola dominical, aluno que porventura está assistindo essa aula, que Deus te abençoe, obreiro da casa de Deus, que os céus continuem prosperando você e a sua casa em nome de Jesus. Eu quero te dar um abraço virtual, que Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada e até a próxima, se Deus quiser.